Hoje, sexta-feira, dia 7 de março. Gente, já temos aí a definição do líder, né? Mike venceu a prova. Falei para vocês ontem, inclusive, né, que eu achava que o Mike, a Renata, o Vinícius iam bem longe nessa prova. O Vinícius, eu acho até que tinha condições de ir longe se ele não tivesse desistido da prova. Ele desistiu da prova bem ali no começo ainda, tá? E a prova toda, na verdade, acabou ficando entre a Renata e o Mike. Porque a própria Vitória, que foi bem longe nessa prova, preferiu desistir porque ela não suportou mais o frio. Agora, vamos ser sinceros, gente, vamos ser sinceros numa coisa. A Vitória tá se fazendo. E tá se fazendo muito bem, que inclusive muita gente tá acreditando. Sério, porque a Vitória ontem disse que havia se enganado nas contas. Aí hoje à tarde ela estava conversando com o Mike e ela admitiu que de fato ela não queria tirar o Mike da prova, que ela pretendia tirar o João Pedro. Apesar dela não ter feito as contas, ela não fez a conta certa. E ela queria tirar um dos gêmeos. E no final das contas ela acabou tirando o Diego. E sim, gente, desculpa, depois dela ter falado que o Mike não era uma pessoa que ela ia tirar da prova, eu acho que ela tá se fazendo, eu acho que não tem mais dúvidas sobre o que a Vitória fez ali. Ela, de fato, poderia ter salvado o Diego e ela preferiu eliminá-lo para ficar numa disputa com uma pessoa que é muito mais forte de prova do que ela. No final das contas, isso só confirma o que eu venho também falando para vocês sobre a Vitória. Eu não achava justo a Vitória ser eliminada por causa de toda aquela narrativa mentirosa que a Camila tinha plantado. Aquela narrativa de racismo, essas coisas. Mas depois disso, eu acho que Vitória acaba ela própria construindo o caminho para a eliminação. Porque, vamos ser sinceros, ela falou uma coisa ali pro Diego, que ela não fez as contas direito. Depois ela fala lá pro Mike e ela admite que ela não queria tirar o Mike da prova. Tá difícil defender a Vitória, viu? Tá muito difícil de defender a moça. Fora isso, gente, o que mais rolou na prova ontem? Na prática, gente, a Graciane mentiu. Meu Deus, que mulher mentirosa é a Graciane. Ela mentiu. E mentiu, olha. É sério. Vou até dar uma pausa aqui pro anúncio para não ficar tão feio. Gente, eu nunca vi uma mulher tão mentirosa na vida. Sério mesmo, que mulher mentirosa. A gente estava assistindo aqui e em nenhum momento o Tadeu falou que poderiam haver rodadas eliminatórias de fato. Mas em nenhum momento ao longo de toda a prova houve uma rodada eliminatória. Isso de fato não aconteceu. Mas Graciane chegou e disse ali que ela foi eliminada numa rodada eliminatória. Depois, hoje à tarde, ela admitiu que ela não sabe o que fez ela ser eliminada da prova. Se ela não sabe, eu conto pra você o porquê que a Graciane foi eliminada da prova, né? Mas enfim, vamos começar logo pelo pós-dinâmica. Aquela dinâmica lá que o Tadeu fez antes de começar a prova em si. Aquela dinâmica ali acabou eliminando o Diego, a Tamires e o João Gabriel. Acho que é o João Gabriel, o João Pedro, eu sempre confundo os dois da prova. O Diego ficou muito pé da vida. Eu já tinha falado isso para vocês ontem, tá? E aí a Tamires disse que ela ia direto pro paredão essa semana, que ela também estava no paredão. Ela deixou bastante claro que a possibilidade dela ir pro paredão era grande, porque a Eva e a Renata votariam nela, então ela não ia ter como escapar. Lembrando também que o Guilherme e o Vinícius votam na Tamires, então seria uma possibilidade bem alta da própria Tamires cair no paredão.
E ela disse que ela tá no paredão. O Diego disse que acredita que ela não está. Mas no final das contas, ela tá no paredão. Aí, a primeira que foi eliminada da prova foi a Dona Vilma. A Dona Vilma foi eliminada porque ela não entendeu ali que ela tinha que tocar no botão no momento certo. Ela apertou no momento errado, foi eliminada ali. Depois ela saiu até rindo de lá e tal, mas o Diego ainda não estava nem um pouco satisfeito com a eliminação dele antes mesmo de conseguir fazer a prova. E aí, na terceira rodada, quem foi eliminada foi o outro gêmeo e a Dona Delma, tá? A Dona Delma não quis tentar. Ela admitiu lá fora, quando ela saiu da prova, quando o Dami foi tirar ela, que ela estava morrendo de frio. Então ela não quis tentar fazer a prova. Ela não quis tentar ir mais distante nessa prova, justamente pelo cansaço. Coisas, inclusive, que a gente consegue compreender, né? Eu acho que todo mundo, até certo ponto, já tinha compreendido isso. Que a Dona Delma não ia muito longe. E que a Dona Vilma talvez até fosse mais longe que a Dona Delma. Mas o problema aí da Dona Vilma era outro. O problema da Dona Vilma era muito difícil para Dona Vilma ficar aguentando o frio e o calor intensos que essa prova tinha, tá? Essa prova tinha momentos de muito frio e momentos de muito calor. Só que boa parte desses momentos de calor só começaram a aparecer na prova lá na metade para o final, que o Mike saiu praticamente enxuto da prova. Aí teve lá a Eva. A Eva também acabou saindo da prova por causa do botão. Lembra lá, ontem eu estava ao vivo aqui com vocês, eu falei. Não, eles ficavam todo o tempo com a mão assim e o botão aqui, né? O celular aqui de novo. Tá aqui o celular representando o botão e aí a mão deles, eles ficavam todo o tempo com a mão assim. Se eles mexessem qualquer coisa, o dedinho que encostasse no botão eliminava eles. E de fato foi o que aconteceu. Eles ficavam ali encostando no botão sem perceber, eles ficavam encostando no botão ali sem se dar conta. A Eva foi uma dessas que foi eliminada por isso. Até o Diego perguntou assim para ela o que foi que tinha acontecido para ela ter sido eliminada naquele momento. Mas olha aí, o grande erro de todo mundo era ficar segurando esse botão, era ficar segurando aí. E nesse momento, depois da eliminação da Eva, só tinha a Vitória, a Aline fazendo a prova. Depois, tá? Quem é que mais estava fazendo a prova? O Guilherme, a Renata, o Mike e o Vinícius. Esses eram os que continuavam fazendo a prova. E aí, aliás, a Graciane também estava lá, tá? A Graciane saiu da prova pelo mesmo motivo que todo mundo saiu. Encostar o dedo no botão. É um botão muito sensível. Ela encostou o dedo no botão. Depois ela mesma falou que droga, tá? E saiu. A Daniele também estava fazendo a prova nesse momento. A Daniele decidiu sair por causa do frio, tá? E aí, esse era o panorama das pessoas que continuavam na prova depois da desistência da Daniele. Eu estava ao vivo com vocês e aqui estão as pessoas. Vitória, Aline, Graciane, Guilherme, Renata, Mike e Vinícius. Aliás, teve até um movimento no X pedindo ali para trocar a base da Renata, porque a Renata estava abaixo de todos eles ali e que estava desconfortável apertar o botão. Bom, seja lá como for, o Dourado resolveu atender ao pedido da internet e trocou a Renata de base, tá? Aí depois a Daniele saiu, aí todo mundo perguntou se ela tinha escorregado o dedinho ali em cima do botão ou se ela decidiu sair. Ela disse que decidiu sair por causa do frio, estava muito intenso. E de fato, ela estava ali no meio da prova, ela ficava tremendo, que você ouvia até os dentes dela se tremerem de tanto frio. Aí foi que o Diego chamou ela e disse que precisava conversar com ela.
Aí, outra pessoa que saiu da prova por causa de ficar com a mão muito próxima do dedinho ali do botão. Guilherme, do mesmo jeito. Guilherme foi eliminado porque encostou o dedo dele ali. Olha aí como é que foi o Guilherme sendo eliminado. Olha lá o dedinho dele. Eu vou botar em tela cheia para vocês verem. Olha lá o dedinho do Guilherme. Olha lá como o Guilherme estava com esse dedo encostado ali. O Guilherme encostou o dedo ali no botão sem perceber. E aí, ó, ele foi, até que quando ele se deu conta, ele tinha se eliminado lá. Gente, a pior estratégia possível era ficar ali segurando perto do botão, ainda mais quando você ali é muito alto, quando você tá numa situação em que até a sua altura pode desfavorecer. Sério. E aí, neste momento, durante a panorama ali da prova, a gente só tinha a Vitória, a Aline e a Graciane de um lado e a Renata, o Mike e o Vinícius do outro. Quando o Guilherme saiu, todo mundo perguntou por que que ele saiu. Aí ele disse que ele saiu porque apertou o botão. Disse ele que saiu ali porque o dedinho dele resvalou no botão e tal. Ele acabou sendo eliminado por isso. Ele disse que não estava cansado, que aguentaria ficar ali a noite toda. Mas não foi isso que pareceu, né, Guilherme? Pareceu assim que você estava assim cansado pro seu dedinho ali resvalar no botão e no sensor bem sensível desse programa. E aí depois o João Gabriel chamou lá o Guilherme, disse que ele tinha conversado com a Aline, que ele ia esperar o Sincerão para dizer o que ele precisava dizer sobre a Aline, do que ele acha do que a Aline é e tal. E aí o Guilherme fala, né? É assim que tem que ser, você não precisa esperar o Sincerão. Aí naquele momento, olha quem é que ainda continuava na prova. Às 1h15 da manhã, tá? Vitória, Aline, Graciane, Renata, Mike e Vinícius. Graciane acabou se eliminando, tá? De novo, por causa do dedinho ali perto. E aí, em outro momento, enquanto todo mundo estava aguardando ali, né? Eles pegaram aquelas cadeiras e colocaram bem ali na frente da saída do provódromo e ficavam conversando ali sobre essa possibilidade. E o João Gabriel, sei lá, eu sempre confundo os dois, ele estava perguntando ali o quê? Quem é que ainda estava na prova? Aí eles foram listando os nomes das pessoas que ainda estavam lá. E aí eles chegaram à conclusão de que a Aline, a Vitória e a Graciane ainda estavam na prova. E aí ele estava dizendo que elas não tinham e não podiam ganhar essa prova, porque se ganhassem, eles estariam no paredão. E aí eles estavam comentando isso, que a Graciane também não podia ganhar essa prova e que quem tinha que ganhar essa prova era alguém do lado deles. E no final, olha aí, Graciane, de novo, eu vou botar em tela cheia. Olha aí, Graciane apertando, segurando ali o botãozinho, olha só. Prestem atenção. Graciane estava com sono e aí ela estava com a mão ali, perto do dedinho. E aí ela resvalou o dedinho no botão. Gente, foi isso que eliminou a Graciane, tá? Ela não... Por que ela disse depois que ela não lembra? Por que ela foi eliminada? Porque ela estava com sono, olha a cara dela. Ela estava bocejando com sono, ela estava praticamente dormindo ali, tá? Por isso que Graciane foi eliminada. E olha que Graciane falou na chamada do programa lá, quando ela foi apresentada ao público, que o maior desafio dela seria o desafio mental. Que ela tinha uma boa mente, que ela ia aguentar muita coisa. Dá pra ver, né, o quanto Graciane conseguiu aguentar. Então, assim, ela se eliminou da prova sem perceber. Depois ela começou a dizer que droga. Aí, quando ela saiu ali da prova, ela foi dizer que ela saiu numa rodada eliminatória, sendo que isto nunca aconteceu. Enquanto isso, depois que a Daniele tomou banho, que o Diego ajudou a irmã, ele conversou com a irmã e disse assim que talvez a Vitória não fosse tão aliada dele quanto ele
acreditava que ela fosse. Disse aí o Diego que a Vitória teve a chance de salvá-lo e mantê-lo na prova, mas a Vitória preferiu salvar o Mike e eliminar ele da prova. Aí a Daniele fala assim, né, que ele tinha que conversar com a Vitória depois, só que aí ele disse assim, que ele não imaginava que a Vitória fosse tomar essa atitude, que ele não imaginava que a Vitória fosse ir por esse caminho de salvar o Mike e eliminar ele da prova. Sendo que ele contou que ele votou no Mike, que o Mike tinha votado nele, então era natural ele devolver para o Mike, que o Guilherme também tinha votado no Mike ali, e que se a Vitória tivesse votado no Mike, eles teriam eliminado o Mike da prova, só que a Vitória preferiu votar no João Pedro. E aí ele falou isso, que isso deixou ele bastante incomodado com a atitude da Vitória. Ele estava chateado, admitiu para Daniele que ele estava chateado, mas ao mesmo tempo ele também não quis fazer muita coisa contra a Vitória não, né? Inclusive, depois que terminou ali, ele próprio foi lá ajudar a Vitória. E aí, 2 horas da manhã, Graciane saiu lá do provódromo. Aí ela começou a dizer assim, que ela saiu numa rodada eliminatória, porque tinha rodada eliminatória e tal. Tadeu falou que eles não iam saber quando tinha uma rodada eliminatória. Tadeu falou, e foi muito claro, essa informação apenas o público de casa saberia, mas Graciane não teve assim a menor disfarçatez em mentir. Sério, sabe uma coisa que eu dou uma sugestão aqui para Globoplay depois da eliminação aí da Graciane, depois de tanta mentira? Globoplay, muda o documentário do Belo, tá? Muda, troca, tira e edita as partes da Graciane, porque no documentário a Graciane chama o Belo de mentiroso compulsivo. Ela chama ele com todas as letras, mentiroso compulsivo. E aí, quem é que tá sendo a mentirosa no BBB? Quem é que tá se mostrando como mentirosa? A própria Graciane, né? Então, gente, né? Eu acho que a Globoplay precisa editar esse documentário do Belo justamente para tirar a Graciane de lá, né? E justamente as partes que ela diz que o Belo é um mentiroso compulsivo. E aí ela saiu, disse que provavelmente ali a Eva também foi eliminada numa rodada eliminatória, sendo que eles não iam saber quando tinha rodada eliminatória. Então assim, ela tava se achando e tal, porque ela tinha saído numa rodada eliminatória. Depois ela negou isso. Outra pessoa que aí nesse caso quis desistir foi o Vinícius, tá? Vinícius ficou assim, ficou pensando, eu devo, não devo sair e tal. Aí Vinícius foi lá e apertou assim, ele foi com força, tá? Ele apertou com força o botão e se eliminou da prova, tá? Olha aí como é que tava o Vinícius. Olha aí como é que... Vou botar em tela cheia. Olha aí como é que tava o Vinícius. Lá estava ele ali... E aí ele pensou se ia continuar nessa prova e tal. Aí ele toma a decisão dele próprio se eliminar da prova. Olha aí de novo. Olha aí o Vinícius. Depois de eliminado, a decisão dele de eliminar da prova. Ele vai com força no botão, tá? Ele aperta o botão e aí ele se elimina da prova e acabou pra ele. Aí quando ele saiu, 2h30 da manhã... Ele já disse assim, eu tô saindo porque não ia adiantar de nada eu ficar naquela prova. Tô cansado, tô com fome, tô com dor no corpo, não dormi direito. Eu não vou ficar nessa prova ali sabendo que eu não tinha chances de ganhar. E aí ele também começou a dizer assim depois, né? Que ele foi tomar banho ali. Como é que eu vou competir com a Renata? Como é que eu vou competir com o Mike? 2 monstros. Aí o Diego informou que só havia naquele momento ali 3 pessoas fazendo a prova. O Mike, a Renata e a Vitória. E aí o Vinícius se arrependeu de ter desistido. E aí o Vinícius fica assim, porra, devia ter continuado. Devia, né? Mas a intenção da prova de ter sido feita da maneira que foi era uma só, que vocês não soubessem quem ainda estava lá.
o Tadeu falou, vocês podiam inclusive usar várias estratégias para manipular o seu oponente. A maioria deles não soube usar esse tipo de estratégia, né? A maioria deles não quis usar. E aí, gente, a partir desse momento, tá? Era umas 2h30 da manhã, até 6 horas da manhã, ficaram só os 3 na prova. E como eu falei para vocês, a prova foi comandada praticamente pela direção de provas, foi ela que ditou o ritmo da prova, diferente de outras provas de resistência que quem ditava o ritmo eram os próprios participantes. Eles controlavam isso, tá? A Vitória tomou todos os banhos de 2h30 da manhã até às 6 horas, quando ela decidiu se eliminar. Mas antes, aliás, desculpa que eu até esqueci, né? Na sequência, o Diego tinha falado que a Aline também continuava na prova. A Aline saiu pelo mesmo motivo de todo mundo, tá? Enquanto isso, lá no quarto Nordeste, a Tamires continuava reclamando que a Aline não queria mais conversar com ela, que a Aline não estava nem olhando na cara dela. E aí ela disse assim que ela não fez nada pra Aline, que a única coisa que ela fez foi aquilo que o jogo pediu pra ela, que a Aline estava sendo injusta com ela, que a Aline estava tomando as dores do Vinícius, que nem o Vinícius tinha ficado tão revoltado com ela e tal. Aí em outro momento, depois que o Vinícius tinha tomado banho, tava lá, eles não estavam conseguindo comer direito aquele feijão, eles disseram que estava tudo muito ruim, que eles não conseguiam comer aquilo e tal. E aí o Guilherme conversou ali com o Vinícius e falou sobre a escolha da Vitória. Que a Vitória, pelo menos, né, ele deu uma passada de pano em cima ali do erro da Vitória, disse que a Vitória não tinha se tocado da possibilidade, inclusive, de eliminar o Diego, que ela não tinha se tocado que isto realmente poderia acontecer. Vamos ser sinceros, gente? Vamos ser sinceros aí com a moça, tá? Vamos ser sinceros. A Vitória tinha, assim, qualquer possibilidade de escolher uma outra pessoa, até tinha. A Vitória não quis eliminar o Mike. E não era uma coisa dela não ter compreendido o que aconteceu. Ela sabia o que aconteceu ali. Ela é muito clara depois, hoje à tarde, quando ela conversa com o Mike, quando ela diz que ela não queria tirar o Mike da prova. E aí o Guilherme falou que quando ela se deu conta, depois que o Tadeu tinha dispensado eles, que ela se deu conta que ela tirou o Diego da prova e que ela tinha ficado chateada com isso. Não, gente, ela não ficou. Por mais que ela tenha dito que ela tenha ficado chateada com isso, no final das contas, ela não ficou. Ela levou todos os banhos, ela desistiu da prova porque ela quis, tá? Ela desistiu da prova porque ela não aguentou o frio. Mas ela, assim, só foi falar com o Diego porque ficou muito claro para todo mundo que ela não tinha uma prioridade relacionada ao Diego. Que a prioridade dela não era o Diego, era outra pessoa. A seguir, gente, na lista de eliminações foi a Aline, tá? A Aline foi eliminada do mesmo jeito que a maioria das pessoas foram eliminadas nesta prova. O dedinho. Lá ficou a Aline de novo com a mão dela colada naquele botão. E aí ela encostou um dedinho ali, se eliminou da prova. E aí, nessa altura, 4 horas da manhã, só tinham os 3 ali, tá? A Vitória, como eu falei pra vocês, tomou todos os banhos de 2h30 às 6 da manhã. Porque a Aline até era bem ágil na hora de apertar os botões. O grande problema da Aline foi, ela dormiu no meio da prova. E aí ela acabou deixando as coisas escaparem ali. E ela acabou sendo eliminada. E aí o Guilherme e o Vinícius já estavam se preparando para dormir. E aí eles estavam comentando sobre a Tamires. Que eles perceberam que a Tamires estava ficando muito sozinha. Que estavam deixando a Tamires ficar muito sozinha ali. Que as pessoas ali estavam tratando a Tamires de uma forma diferente. E aí eles já ficaram com o nariz ligado, com o olho ligado ali, prestando atenção. Que a Tamires pode tentar usar isso aí, né, contra eles e tal.
Enfim, eles já deixaram isso aí. Quando deu ali umas 5 e pouco da manhã, mais ou menos, 5h30, 5h45, a Vitória tava com muito frio. A Vitória tava começando a se tremer e se sentir mal. Disse ela que tava com dores nas costas, apertou o botão, chorou e se eliminou. E aí, quando ela tava lá do lado de fora, ela disse que ela se eliminou porque o frio estava muito intenso, ela não estava suportando mais o frio e que ela também não estava mais suportando as dores nas costas de ter que ficar naquela base. Como ela, gente, a Vitória foi uma das que mais acumulou erros naquela base. Como ela acumulou muito erro, a cada 3 erros que ela tinha, eles iam tirando a base. A Vitória ficou com a menor das bases. E ela também ficou bem para baixo, né? Não sei se vocês perceberam que as bases tinham tamanhos diferentes também. Então, quanto mais errava, mais ela ia lá para baixo. E foi o que aconteceu com ela. Ela errou pra caramba. E as bases iam sendo retiradas e aí ela ia ficando lá para baixo. Até que depois ela admitiu que estava com dores nas costas por causa da base pequena. E não tinha muito mais o que ela pudesse fazer. E aí, depois que a Vitória foi eliminada, o João ali junto com a Eva subiram lá no quarto fantástico, comemoraram, gritaram e disseram que só tinha o Mike e a Renata lá na prova, que agora era do lado deles, poder voltar pro lado deles de novo. Estavam muito felizes com isso. E aí o Mike e a Renata ficaram nessa prova de umas 5h45 da manhã até umas 9h30. Eles aguentaram ali quase 4 horas. E eu tava assistindo a prova, gente, eu juro pra vocês que eu estava imaginando que a Renata não fosse durar tanto tempo assim. Porque depois o Mike, como vocês estão vendo aí, o Mike se secou completamente. Em determinados momentos da prova, o que é que eles faziam? Eles colocavam aquela chuva, aquela água bem gelada. Depois, eles colocavam aquele ventilador para espalhar o vento bem gelado. Fora que eles estão no estúdio, então no estúdio já tem ar-condicionado. Então eles colocavam uma coisa para ficar bem mais difícil mesmo. E aí, em determinado momento, eles ligavam um negócio quente ali, uma luz quente para eles se secarem e tal. O Mike foi um desses, ele se secou completamente e ele disse que o principal objetivo dele era não se molhar mais. Então quem acabava tomando os banhos era basicamente só a Vitória, depois da Vitória a Renata. E aí, quando a Vitória saiu, o Diego preparou um prato para ela comer. Olha aí como o Diego é tão bonzinho e às vezes se faz de muito sonso, né? Aí ele preparou um prato para ela comer. E antes disso ele disse que tinha que deixar a comida para ela, porque não ia sobrar comida mesmo e tal, enfim. Aí o que ele fez? Foi conversar com ela. Aí ela disse que estava se sentindo muito mal de ter tirado ele da prova. Disse ela ali que ela não tinha pensado direito como é que quem ela ia escolher. Disse ela aí que ela estava se sentindo super mal com essa atitude dele, que ela não queria de fato eliminá-lo da prova. Queria, gente, ela queria eliminar ele da prova, tanto queria eliminar ele da prova que ela o eliminou. Só que ele, gente, como eu tô falando pra vocês, eu acho que o Diego e a Vitória estão se fazendo de sonsos. Não tem outra palavra que a gente possa usar pra definir os dois. Eles acabam se fazendo de sonsos mesmo. Sendo sincero pra vocês, gente, era muito claro ali o que a Vitória tinha que fazer. E todo mundo que tava ali naquela sala percebeu que a Vitória não quis ajudar o Diego. E depois, quando ela conversa com o Mike, ela admite isso. Ela admite que naquela que ela tinha que votar no alvo dela, no embate dela, que ela não tinha percebido a estratégia. Percebeu, Vitória? Você tanto percebeu que você fez exatamente aquilo que você queria fazer. Só que aí o Diego ficou com esta cara aí, né? A Vitória com o jeitinho dela, a Vitória da forma como ela fala, dobrou aí o Diego e disse assim que ela não tinha feito as contas direito.
E o Diego podia ter jogado na cara dela, mas bastava você ter prestado atenção. Aí depois ela disse que ela era muito ruim em se ligar nessas coisas. O Diego devia ter jogado na cara dela, né? Que era só ela fazer as contas. Enfim, ela deu uma dobrada nele, né? Ela deu uma dobrada. E aí eles ficaram repercutindo quem é que ia pro paredão, já que a prova ficou ali entre Mike e Renata. Aí o Diego disse que ele vai certamente, né? Porque já tem várias semanas que ele não vai pro paredão. E aí a Vitória disse que ela acreditava que ele não ia pro paredão. E aí continuou a prova. Gente, eu fui dormir, eram umas 6 horas da manhã, eu tava cansado. Tava morrendo de cansaço. Deixei gravando o resto da prova. Não aconteceu muita coisa depois não, tá? Umas 6h15 da manhã, tava lá a Aline reclamando da Tamires, reclamando que a Tamires colocou o Vinícius pra dormir do lado de fora, porque a Tamires isso, a Tamires aquilo, uma coisa chata de sempre. Depois dela ter falado ali da Tamires, ela também soltou os cachorros pra cima da Graciane, tá? E aí ela concordou com a Eva. Não dá pra confiar na Graciane. Enquanto isso, lá na prova, tá? A Renata continuava enfrentando todo aquele frio. Ela tava com muito frio. E o Mike tava seco ali. O Mike foi assim, todas as rodadas ele apertava em primeiro. E ele tava indo bem nessa prova. Eu imaginava que fosse ele que fosse ganhar, tá? Eu já tinha falado pra vocês, eu achava que ele tava bom naquela prova, que ele tinha condições de vencer aquela prova. Aí depois tava lá a Aline e a Eva conversando sobre a Graciane. E aí a Aline disse que já estava ligada em quem é a Graciane, que a Graciane ali tá se escapando, se esquivando de ir pro paredão, que a Graciane não tá ali se ajudando em nada e tal. Gente, as duas descascaram a Graciane, tá? As duas ali disseram que tá na hora da Graciane ir para um paredão. Tá na hora da Graciane sofrer algumas consequências do programa. Tá na hora da Graciane saber como as coisas são. Pois é. As duas descascaram ali. Aí depois, né, que a Aline saiu, o João Pedro foi repercutir com a Eva a conversa da Eva com a Aline. E aí a Eva também falou ali sobre pessoas que estão escapando do paredão, pessoas ali que estão sempre na surdina. E aí ela citou a Graciane, uma dessas pessoas, depois citou a própria Daniele também nessa opção. 7h30 da manhã, olha só como tava todo mundo. Olha aí como é que tava a base da Vitória. Era a menor de todas as bases. A Renata também já estava chegando na base mais fina ali da prova. Aí, o outro momento da conversa da Eva com o João Pedro foi a observação que as duas saíram do quarto de qualquer jeito, do quarto Nordeste. E ela até falou, né, que a Daniele não tinha razão para sair do quarto Nordeste da forma que ela saiu. Que a Vitória era até compreensível, porque afinal a Vitória teve problema com a Tamires. Mas a Daniele não teve problema com ninguém. E aí eles começaram a perceber que a Daniele estava fazendo uma movimentação estratégica dentro da casa, justamente para evitar votos e ser conveniente. Disse aí a Eva, enquanto o Nordeste estava forte, era conveniente para a Daniele ficar do lado deles. Agora que o Nordeste está fraco e o pessoal do anos 50 se fortaleceu, então é hora de voltar para o anos 50. Olha que eu não duvido que seja exatamente isso que a Daniele estivesse pensando, tá? E aí as horas iam avançando lá na prova. Mike tava super bem. Renata tava mais ou menos, gente, mas não dá pra dizer que ela tava ruim porque ela também não tava. Mas também não dá pra dizer que ela tava super bem porque ela também não tava. Ela tava tremendo de frio, tá? Aí a Eva foi perguntar assim pra Daniele o porquê que a Daniele mudou de quarto. Aí a Daniele disse assim que ela já era do quarto anos 50 desde o começo
e que aí ela decidiu voltar pra lá e tal. Só que aí a Eva joga assim na cara dela. Mas tá faltando cama lá, não tem espaço pra todo mundo ali. Não tem espaço pra muita gente, né? E aí ficou nessa história. Elas pegaram a Daniele, pelo menos a Eva pegou a Daniele aí. E aí ela confirmou que a Daniele tem de fato um jogo muito, mas muito conveniente. O que é conveniente para ela, ela tá fazendo. E aí, se aproximando da parte final da prova, gente, a Renata não aguentava mais de frio. Ela dizia: Meu Deus, eu não suporto mais esse frio e tal. 9h15 da manhã, Renata saiu da prova com o frio tremendo, chorando, que ela não aguentava e não suportava o frio. E aí o Mike ainda ficou, quase deixaram o Mike ficar sozinho lá um tempinho ainda, tá? Se eu não me engano, quase uns 10 minutos. E aí depois que o Mike saiu de lá, que ele se deu conta que ele tinha ficado sozinho. E ele começou e a própria Renata, durante a prova, ficava pensando assim: será que esse povo ainda tá todo aí nessa prova? Será que ainda tem gente aí nessa prova e tal? Sério, ele comemorou bastante, mas só depois que ele se deu conta que ele já estava sozinho. Deixaram o Mike aí uns 15 minutos, né? Vocês viram a hora que a Renata saiu, 9h15. E viram a hora aí que o Mike saiu, 9h30. O Mike ainda ficou 15 minutos a mais do que a Renata lá. Sério, eu gostei da prova porque eu achei uma prova bem elaborada. Mas tudo que eu falei pra vocês que ia acontecer, aconteceu. O dedinho, a forma como eles ficavam segurando aquele dedinho ali. Já imaginava que ia dar ruim. Já sabia que não ia funcionar, né? Aí o Mike saiu, celebrou, disse que ia dar o apartamento para a mãe dele, que ele estava feliz, que de fato o objetivo dele era ganhar a prova e ganhar o apartamento numa prova de resistência. Lembrando que o Tadeu falou que os 10 primeiros líderes ganhariam esse apartamento. Então só faltam 2 apartamentos aí para serem distribuídos, né? 2 pessoas ainda vão ganhar apartamento. Depois do 10º líder, o 11º já não tem mais. Acabou. Imagina o choque para eles. Eu sei que o Mike comemorou bastante, só que a Renata tava chorando ali. Ela disse que queria tomar banho quente, que não queria ali ficar perto do Mike, justamente para não atrapalhar a comemoração dele. E aí, lá foi o Mike conversar ali com a dona Vilma. Aí a dona Vilma perguntou assim para ele logo sobre as miras que ele tinha, tá? Quais eram as miras que ele tinha? Além disso, as meninas estavam conversando lá dentro sobre como é que vai ser a formação do paredão. A Eva acredita que o Mike vai colocar o Diego, a Dani, a Aline e o Vinícius na mira. Só que ele não tinha definido quem seria a 5ª mira, né? E aí elas começaram a distribuir aí os votos. Quem é que ia votar na Tamires? As 2 disseram que era possível que a Tamires caísse no paredão, porque elas pretendiam continuar votando na Tamires. Então a Tamires teria os 2 votos dela. E aí eles falaram lá dos votos que podiam vir do quarto de lá da Aline. Colocaram a Aline votando na Tamires. Colocaram também o Guilherme votando na Tamires, a dona Delma também. E aí elas fizeram as contas que, por base, a Tamires poderia ter uns 4 a 5 votos. Só que aí elas estão pensando que elas podem acabar indo para o paredão, querendo ou não, né? E aí a Renata falou que se ela tivesse sido líder, ela ia mandar a Daniele. E aí a própria Eva falou que a Daniele acaba sendo uma opção de voto para ela também ali, porque a movimentação da Daniele é ficar muito parada. E sim, gente, seja lá como for, a Daniele tá realmente muito parada nesse jogo. Vocês já sabem, Daniele não entrega muita coisa pra gente. Daniele não entrega quase nada do que a gente sabe. Enfim, eu acho, inclusive, que Daniele vai acabar se dando mal nesse jogo. Acho que Daniele, na hora que tiver que entregar alguma coisa, Daniele vai acabar
saindo ali desse jogo e vai acabar se dando mal. Agora, de resto, gente, foi só o que aconteceu durante a tarde, tá? Lá no quarto fantástico, as meninas estavam falando ali de quem o Mike poderia colocar no paredão. Elas não chegaram ali a uma conclusão certa, mas provavelmente elas disseram que a Vitória também ele podia colocar a Vitória no paredão. Só que daí elas também especularam o que aconteceu na dinâmica anterior à prova. Porque, querendo ou não, naquela dinâmica anterior à prova, a Vitória poderia ter impedido o Mike de participar e ela não impediu. Então, mas eles continuaram ali pensando sobre a possibilidade dele colocar a Vitória no paredão. E aí, depois, elas também falaram que a possibilidade seria muito maior também para cima do Vini. Porque os dois, querendo ou não, já estão distantes nesse jogo, apesar de que no começo eles tiveram alguma proximidade. A dona Vilma perguntou para ele quem ele queria colocar nessa mira. Sério, tem uma coisa no Mike que me incomoda. Essa roupa foi a roupa que ele fez a prova. Essa roupa foi a roupa que ele ficou todo o tempo molhado. E ele não trocou essa roupa. Demorou um tempão pra ele tomar um banho e trocar essa roupa. Sério, ele devia estar podre essa roupa. Ele mesmo reclamou que o tênis estava fedido. Imagina ficar com essa roupa aí, né? Mas enfim. Ele falou ali que ele ia colocar Diego, Dani, a Aline e o Vinícius, mas que ele não queria colocar a Vitória, porque querendo ou não, a Vitória poderia ter tirado ele da prova, que a Vitória foi responsável em partes por ele ter vencido a prova, e ele não queria colocar uma mira na Vitória. Então ele disse que daria um descanso para a Vitória essa semana e que a quinta mira dele, ele ia ter que conversar com uma pessoa que ele gosta muito, mas não queria botar no paredão agora. Esta pessoa é o Guilherme. Então ele deve colocar as miras dele no Guilherme, na Aline, no Vinícius, no Diego e na Dani. As 5 pessoas que ele vai indicar para o paredão são essas, tá? Que ele vai colocar na mira, desculpa. E aí vai depender de como é que as coisas vão acontecer a partir de então. E aí depois teve um outro momento que ele foi consolar a Tamires. A Tamires continuava chorando porque a Aline não estava dando atenção para ela. Porque a Aline ali estava tomando as dores do Vinícius, que ninguém ali na casa tá querendo ouvir o lado dela da história, que ninguém ali da casa tá querendo dar atenção. O Mike só falou para ela que ela continue fazendo o jogo dela, sem se importar muito com isso e tal. Mas querendo ou não, não tem como, ela vai continuar chorando, ela vai continuar falando sobre o que aconteceu ali com ela. E aí hoje à tarde foi o ponto crucial desse vídeo aqui para vocês. O Mike chamou a Vitória e agradeceu a Vitória porque a Vitória deixou ele fazer a prova. A Vitória admitiu que ela não queria eliminar o Mike. Disse a Vitória: você não era a pessoa que eu queria tirar da prova. Ela disse ali que na hora da prova ela não fez as contas, que na hora da prova ela não prestou atenção ali nas coisas e que ela queria mesmo tirar o João Pedro de fazer a prova, que ela queria ir para cima dele e que por isso assim ela pensou em tirar o João Pedro, que ela tirou um desodorante lá do João Pedro. E aí ela falou assim que não era pra ele colocar ela nessa posição e tal, como se ela tivesse sido responsável pela vitória dele, sendo que ela não foi. E aí ele disse assim que pra ele jogou na cara dela. Ficou parecendo que você queria assim me ajudar e me dar essa chance. Ele jogou isso na cara dela, deixou bastante claro que sim, o que ela fez soou de fato como se ela tivesse favorecendo ela e desfavorecendo o Diego, embora ela própria tenha negado isso. Ela negou, tá? Ela negou. Mas depois ela admite que ela não queria tirar o Mike mesmo da prova. Por isso que eu digo para vocês, Vitória tá se fazendo de sonsa, porque ela sabe exatamente o que ela fez ali. E aí, depois, em outro momento, ele estava conversando ali com o João Pedro
E aí ele confirmou que ele de fato não pretende colocar uma mira na Vitória. Continuou dizendo que a Vitória é uma das responsáveis pela vitória dele na prova e que ele daria essa semana de descanso aí para Vitória. E que ele pretendia colocar o Vini no paredão, que ele não ia indicar o Diego também, que ele ia sair do óbvio. Então ele ia votar no Vini e ele queria que o pessoal do Quarto Fantástico votasse na Aline. Só que aí o João lá deu um problema para ele. Se vocês votam na Aline, ela vai puxar, ou me puxar, ou vai puxar o meu irmão pro paredão. E aí eles estavam falando, fazendo as contas, mas talvez pode ser o segundo mais votado, então que teria essa chance de não ter contragolpe. Só que esta semana vão ter 3 contragolpes, né? Um do mais votado, o contragolpe do mais votado e o contragolpe do contragolpe. Gente do céu, vai ter muita coisa essa semana aí, né? E aí o Mike deixou ali bastante claro que a indicação dele vai ser o Vini, tá? É o Vini que vai pro paredão e que eles queriam evitar ali de tentar que eles fossem pro paredão, só que depois ele chegou à conclusão que não tem como salvar todo mundo, mesmo que eles ganhem o anjo do lado de lá, não vão ter como salvar todo mundo, então tá meio difícil e tá meio impossível deles conseguirem esse feito. Então vamos deixar uma coisa clara aqui para vocês, tá? Como essa dinâmica vai ser o contragolpe do contragolpe, então fica meio difícil, né? Outra coisa, a lojinha secreta é no Big Fone. O paredão vai depender de que poder a pessoa vai comprar na lojinha secreta. O paredão vai depender disso tudo para que ele possa acontecer e a gente saber mais ou menos para onde a coisa vai. Por enquanto a gente sabe que o Vini vai para o paredão e que a Aline provavelmente deve ser uma das mais votadas. Mas acho que Tamires vai acabar indo pro paredão, tá? Porque a Aline, nesse momento, tá com mais ranço da Tamires do que ela tá do João Gabriel ou do João Pedro. A Tamires também sabe que vai pro paredão. Ela verbalizou, externalizou isso para todo mundo ver. E acredito que vai acabar sendo assim, tá? Independente aí do poder coringa. Independente aí também de quantas estalecas a pessoa vai ter para comprar o poder coringa. Algo que eu só vou poder falar para você amanhã. Não dá para eu te falar agora porque primeiro precisa distribuir o VIP e a xepa para saber quem vai ganhar o quê. E aí a gente ter mais ou menos quem vai gastar o quê na xepa para a gente saber que poder vai poder ser comprado. Acredito eu que ninguém vai ter saldo suficiente, se alguém da xepa atender, para comprar um poder de imunidade ou comprar ali o poder supremo. Esses poderes devem ser muito caros. Eles vão ser os mais caros ali da lojinha secreta. Então, eu acho que ninguém vai comprar esses poderes. Mas deve comprar o poder do veto, deve comprar ali o poder do não, o poder de anular. Deve fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Coisas que a gente vai descobrir no domingo. Fora isso, e desconsiderando essa parte, que é o elemento a mais, o Mike vai indicar o Vini, a casa deve votar na Tamires e na Aline. Se empatar, ele vai mandar a Aline pro paredão. A Aline deve dar o contragolpe na Tamires e a Tamires deve dar um contragolpe. Em quem ela deve dar este contragolpe? Acredito que ela dê esse contragolpe na Daniele, tá? Porque ela própria falou que a Daniele tá ali muito parada, se fazendo de sonsa e tal. Ela deve dar na Daniele. E aí, é sorte. Quem é que vai escapar na bate-volta? Coisas que nós vamos descobrir, daqui a 2 dias, tá certo? Gente, hoje tem a mira do líder. Daqui a pouco, depois do programa, a gente volta aqui para comentar com vocês aí as miras do líder. Provavelmente ao vivo, tá? Mas a gente vai estar aqui para comentar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.